Vamos lá, turma. Vamos para a nossa segunda videoaula do 7º ano, professor William Menezes de Matemática. Ângulos opostos pelo vértice, OPV. Dois ângulos opostos pelo vértice têm a mesma abertura. Muito bem, mas atenção, o que você fez vale para um exemplo e vale para o outro, mas com isso só podemos fazer uma conjectura, isto é, uma suposição. Apenas fazemos uma demonstração, ou seja, a prova para garantir que essa conclusão é verdadeira para todos os ângulos opostos pelo vértice, inclusive quando as retas concorrentes são perpendiculares. Acompanhe na lousa a demonstração dessa importante propriedade. Utilizando informações verdadeiras e raciocínio lógico, concluímos que a afirmação é verdadeira. Demonstração. Queremos demonstrar que a medida das aberturas dos ângulos A ângulo e B ângulo são iguais, ou seja, A igual a B. Na figura, vemos que A mais X é igual a 180 e B mais X igual a 180. Dessas duas igualdades, podemos obter outra. A mais X é igual a B mais X. Subtraindo o X dos dois membros, obtemos A mais X menos X é igual a B mais X menos X. Logo, A mais 0 é igual a B mais 0. Sendo assim, A igual a B. Ou seja, demonstramos que dois ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes, têm a mesma medida de abertura, são aberturas iguais. Exemplo de ângulos opostos pelo vértice. Veja o exemplo e observe a representação do mapa do cruzamento da Rua Lombroso com a Rua Savigny em uma cidade. Podemos representar esse cruzamento em 4 ângulos formados usado em um modelo matemático conforme está na figura. Observe que aqui nós temos a reta que se cruza, parecido com o modelo das ruas que se cruzam. As retas IRS são retas concorrentes que já se intersectam em um único ponto. Observando as posições relativas dos ângulos A ângulo e C ângulo, também dos ângulos B ângulo e C ângulo, podemos chegar a algumas conclusões. R e S são duas retas concorrentes que determinam os ângulos A ângulo, B ângulo, C ângulo e D ângulo, de medidas de abertura A, B, C e D, respectivamente. A e B são ângulos adjacentes e suplementares, onde A mais B é igual a 180, assim como os pares dos ângulos B e C ângulo, e C e D ângulo, e D e E ângulo. A e C ângulo são ângulos opostos pelo vértice, logo A é igual a C, assim como o par de ângulos B e D também são opostos pelo vértice. Aqui nós temos uma outra figura ao lado, onde vocês podem observar que tem um ângulo representado por 45 graus e oposto a ele o ângulo A. Esse ângulo, por ser oposto pelo vértice com 45 graus, o A ângulo também vale 45 graus, ok? Ângulos formados por retas paralelas cortada por uma reta transversal. O professor Mauro desenhou 3 retas na lousa e assinalou os ângulos formados por elas. Em seguida, ele explicou: as retas RS são paralelas. Estão no mesmo plano e não têm pontos em comum. R paralelo a S. A reta T é transversal às retas RS. As retas T e R terminam 4 ângulos, assim como as retas T e S determinam os outros 4 ângulos. Neste caso, considerando as posições relativas dos ângulos tomados 2 a 2, podemos atribuir nome a eles. Analise os nomes que acontecem com as medidas de abertura dos ângulos. Ângulos correspondentes: A ângulo e E ângulo, B ângulo e F ângulo, C ângulo e G ângulo, D ângulo e H ângulo. Com isso, temos que A igual a E, B igual a F, C igual a G e D igual a H. Ângulos colaterais externos: A ângulo e H ângulo, B ângulo e G ângulo. Com isso, temos que A mais H é igual a 180, B mais G igual a 180. Ângulos colaterais internos: C ângulo e F ângulo,
D ângulo e E ângulo. Com isso, temos que C mais F igual a 180, assim como D mais E é igual a 180. Ângulos alternos externos. A ângulo e G ângulo, B ângulo e H ângulo. Com isso, temos que A igual a G e B igual a H. Ângulos alternos internos. C ângulo e E ângulo, D ângulo e F ângulo. Com isso, temos que C igual a E, D igual a F. Agora vamos iniciar o nosso estudo de polígonos na página 169. Polígono. Você se lembra que linhas podem ser fechadas ou abertas, simples ou não simples. Quando uma linha é formada apenas por uma sequência de segmentos de reta, ela é chamada de linha poligonal. Polígono é uma linha poligonal fechada simples. Veja os exemplos abaixo, de polígonos e não polígonos. Também podemos definir polígono como um contorno de uma região plana que é formada apenas por segmentos de reta. Esses segmentos de reta são os lados do polígono e os pontos de encontro deles são os vértices. O nome dado a um polígono depende do número de lados que ele tem. Por exemplo, triângulo, 3 lados. Heptágono, 7 lados. Eniágono, 9 lados. Polígono convexo e polígono não convexo. Quando traçamos uma reta sobre um lado de um polígono e o restante do polígono fica do mesmo lado dessa reta, temos o polígono convexo. Este quadrilátero é um exemplo de polígono convexo. Os polígonos abaixo são exemplos de polígonos não convexos. Observe a diferença entre o polígono convexo e os polígonos não convexos. Número de diagonais de um polígono convexo. A diagonal de um polígono convexo é o segmento de reta com extremidade em 2 vértices não consecutivos deles. O número de diagonais em um polígono convexo depende do número de lados dele. Veja os exemplos. O quadrilátero. 4 lados, 2 diagonais. Pentágono. 5 lados, 5 diagonais. Hexágono. 6 lados, 9 diagonais. Heptágono, 7 lados, 14 diagonais. Observe a tabela e perceba o padrão no número de diagonais por vértice. Observe a tabela e perceba o padrão no número de diagonais por vértice. Polígonos convexos. Polígono quadrilátero, 4 número de lados, 1 número de diagonais por vértice, padrão 4 menos 3 igual a 1. Pentágono, 5 lados, 2 diagonais por vértice, 5 menos 3, 2. Hexágono, 6 lados, 3 números de diagonais por vértice, 6 menos 3, 3. Heptágono, 7 lados, 4 diagonais por vértice, 7 menos 3, 4. Agora, olha a curiosidade. Se um polígono tem n lados, então podemos traçar n menos 3 diagonais em cada vértice. Mas como fazemos para calcular o número total de diagonal de um polígono? Polígonos convexos, temos mais outros exemplos. O quadrilátero, número de lados 4, número de diagonal por vértice 1, número de diagonais do polígono 2. Logo, o padrão 4 vezes 1 dividido para 2 igual a 2. O pentágono, 5 lados, 2 diagonal por vértice, número de diagonais do polígono 5. 5 vezes 2 dividido para 2 é igual a 5. Hexágono, 6 número de lados, número de diagonais 3, número de diagonais do polígono 9. 6 vezes 3, 18, dividido para 2, 9. Heptágono, número de lados 7, número de diagonais por vértice 4, número de diagonais do polígono 14.
Logo, 7 vezes 4 dividido para 2, 14. Com isso, nós podemos observar que se criou uma fórmula padrão. O polígono de n lados, número de lados igual a n, número de diagonais por vértice n menos 3, número de diagonais do polígono n vezes n menos 3 dividido para 2. Então, a fórmula padrão é n vezes n menos 3 dividido para 2. Olha o exemplo abaixo. Quantas diagonais tem um polígono de 6 lados? Usando a fórmula padrão, nós temos n vezes n menos 3 dividido para 2. Se o exemplo está falando que o polígono tem 6 lados, logo eu sei que ele tem 6 vezes 6 menos 3 dividido para 2, porque ele tem n lados e já foi informado aqui que o número de lados é 6. Eu substituo 6 pelo n e faço o cálculo. Vamos lá? Então, 6 menos 3, 3. 6 vezes 3, 18. 18 dividido para 2, 9 diagonais, saindo 3 de cada vértice. Olha a figura abaixo. Cada vértice estão saindo 3 diagonais. Ela está até pintadinha de cores diferentes, para observar que o número de diagonal por vértice sai 3, assim como está falando. Ó. Aí aqui vocês observam, olha, tem 6 lados. E como nós colocamos na fórmula, 6 vezes 6 menos 3 sobre 2. Deu 9 diagonais. Observe que 3, 6, 9 diagonais. Porque aqui vai e vem, ela só conta uma vez. Uma única vez, ok? Não contamos ela 2 vezes. Se ela vai do ponto A até o ponto B, nós não contamos do ponto B até o ponto A. Então, esse polígono de 6 lados, ele tem 9 diagonais. Ok, turma, vamos praticar? Lembrando, todos os exemplos que eu tirei estão no nosso livro. Então é muito importante você abrir o livro de acordo com as páginas que está nessa apresentação, ler um pouco mais sobre ângulos opostos pelo vértice, sobre polígonos, porque você vai fazer abaixo uma lista de exercício que também está no nosso livro. Então você pode acompanhar com o livro e fazer no seu caderno. Eu acho muito importante que você coloque as resoluções desses exercícios no seu caderno para que você tenha um conteúdo para você poder estudar para possíveis avaliações, ok? Então, você vai pegar o seu livro, vai ver as páginas da qual eu marquei e solicitei que você fizesse os exercícios, vai colocar em seu caderno o número do exercício e a página e resolvê-los em seu caderno. Um ótimo dia a todos!